Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli. Ele que é mestre místico, estudioso, palestrante, autor da Madras Editora, e hoje vai estar falando com a gente sobre os Mandeus, os últimos gnósticos. Nossa, eu adoro os temas do Alexandre, eu tô aqui já preparadíssima para aprender tudo. Vamos aqui aguardar e dar boas-vindas ao querido Alexandre neste dia de luz, né? Vamos lá? E aí, Ale? Feliz Natal, família Pax novamente. Estamos ainda na energia, na egrégora. Bem-vindo, tudo Tudo bom? bem? Tudo Tudo ótimo. jóia? Me diz como é que tá a altura. Abaixa um pouco que está cortando um pouco a barba. Vê se vai melhorar assim, ó. Yes. Já melhorou? Oi, Diego. Beijo, Feliz Natal para você e para o Guilherme. Aí tá Tá ótimo. bom Excelente. aqui? Opa, Tá. hoje temos dois símbolos, hein? Dois, hein? Tá vendo? Antes de mais nada, boa tarde, Carmen. Boa tarde aí para todos os amigos, amigas da Pax Universal. Que todo mundo tenha tido aquele Natal luminoso, crístico, gnóstico, como eu costumo falar, cheio de bênçãos e que elas assim ecoem ao longo de todo o ano vindouro, que logo, logo Amém, está chegando aí, com certeza. amém, amém, Muito bom. amém, amém. Pois é. Hoje eu resolvi ficar entre dois símbolos aqui, a cruz templária, né, e o pentagrama lá atrás, que também pode ser Tá. um símbolo de Maria Madalena, né? Então a gente está bem acompanhado com a dupla simbologia hoje. Muito bom, muito legal. Muito bem. Então, quem são os mandeus? Então, né? Olha, antes da gente começar a falar sobre eles, daqui a pouco, Carmen, eu preparei um roteiro aqui. Você Ah, que gosta das minhas palavrinhas, você vai amar o oh, roteiro que eu fiz, mas bom, já deixa eu já pegar mais papel, então, é, aqui. Peraí, ele promete, né? pega o É assim papel aí. mesmo? É ótimo. Bora lá, Já, ó, já. vamos. Opa, isso aí acho que Oh, vai dar. Vai dar. Bom, o tema de hoje, Mandeus, os últimos gnósticos, né? Primeiro, hum, nós precisamos explicar o tema. Como assim os últimos gnósticos? Hoje em dia, existem muitos grupos gnósticos no planeta Terra. Mas por sim. que os mandeus eles são referidos como sendo os últimos? Porque a tradição deles nunca teve interrupção desde a época do Mestre Jesus o Cristo, até um pouco anterior a Jesus, a origem deles, já vamos falar disso, e é uma tradição que se preservou imaculada, intocada e vem se preservando até os dias atuais. Então eles são Tá. os últimos no sentido de serem um grupo que não teve interrupção, nesse sentido, porque todos os outros grupos gnósticos, a gente pode até falar um pouco depois sobre isso, eles acabam sendo perseguidos, se interrompe, alguns são exterminados por completo, e os mandeus estão aí até hoje. Sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. Mandeus associados ao termo gnósticos. Bom, se eles são um grupo gnóstico, o que os gnósticos procuram? O que os gnósticos buscam? Eles buscam a verdade, só que sem intermediários. Então, o gnóstico ele quer ir direto à fonte. A fonte seria a própria gnose, termo grego que quer dizer conhecimento. Ele é Tá. aquele que quer saber o que está por detrás da página, o que está por detrás do parágrafo, o que está por Tá. detrás da frase, o que está por detrás da vírgula. O gnóstico ele não se contenta com aquilo que um não buscador se contentaria. Porque quando você Uhum. chega para um não buscador e fala a verdade é esta aqui e você tem que aceitar, o não buscador fala, tá bom, tudo bem, eu aceito. O gnóstico não. Não, mas como assim a verdade é esta aqui? Quem disse? Onde está escrito? Então É, ele vai procurar o que está além. E sim. esses mandeus, eles são uma das mais antigas e desconhecidas religiões. Então, Hum, os mandeus, eles são oriundos de uma religião conhecida pelo nome de mandeísmo. Então, mandeus
mandeu é aquele que pratica o mandeísmo. Essa religião é uma religião abrâmica, só que muito antiga, desconhecida, e eles têm reverência extrema por uma figura que até para nós é muito importante, João Batista. Ah, eu adoro João Batista. Então, é muito interessante porque os mandeus, a gente vai falar bastante, né, alguns dados da religião deles aqui, mas eles se consideram descendentes, continuadores dos seguidores do próprio João Batista. É muito interessante, Carmen, quando a gente fala em cristianismo, tem o cristianismo aberto das massas e tem o cristianismo gnóstico, esotérico, primitivo, que é este que seu amigo aqui está ligado. E no cristianismo gnóstico, primitivo, oculto, 4 figuras, se a gente quiser entender o que aconteceu realmente, 4 figuras nós temos que estudar. O Mestre Jesus o Cristo, óbvio, João Batista, Maria Madalena e José de Arimateia. Sem a gente entender muito bem quem são esses 4 personagens, fica um pouco difícil a gente compreender aquilo que está por detrás da vírgula, que, como eu expliquei, é a gnose. E esses mandeus, eles têm uma reverência por João Batista incrível. E sabemos que João Batista é anterior ao Mestre Jesus, o Cristo. Só que depois que João Batista ele é executado, né? Ele perde a cabeça, ele é degolado, o que aconteceu com os seguidores dele? Porque ele tinha muitos seguidores. Sim. Ninguém mais fala nada, ninguém mais comenta nada, não aparece mais nada, e hoje estamos comentando. Os que continuam o trabalho e a obra de João Batista são os mandeus, que se consideram continuadores da obra. E da época do João Batista até hoje, não houve interrupção na tradição. Por isso, que até você viu a maneira, Carmen, como eles se vestem. Eu mandei aí no seu arcano o jeito deles se vestirem, né? Para colocar. Se você quiser, a hora que você quiser, porque aquelas fotos que eu te mandei são livres. Então, a hora que você quiser, você vai ficar bem à vontade, você vai trabalhando. Estou ligando. Na hora que ele ligar, eu já mostro. Fica tranquila. Mas é interessante que eles, além de se considerarem continuadores da obra de João Batista, eles se consideram a religião original. Agora, a religião original de quem? De Adão. A coisa, Carmen, só vai ficando cada vez mais antiga, né? Então, assim, Adão criou uma religião? Então, naquela época... Eu nunca ouvi isso, nunca ouvi falar disso. Espera aí, deixa eu mostrar aqui as imagens. Isso, abre aí. Abre aí. É pra gente, olha lá. Primeira imagem. Hoje a minha luz não está funcionando, então não vai ter reflexo. Tá ótima, tá linda a imagem, tá bem visível. Você vê o estilo da barba, Carmen, como eles lembram aqueles personagens dos tempos bíblicos mesmo, antigos, né? Verdade, verdade. Eles têm um estilo bem interessante, né? Esses daqui, eles me lembraram, quando eu vi essa foto, tem um pessoal que pratica yoga, Kundalini Yoga, que é o 3HO, e eles são exatamente assim, todos eles, tudo de branco, turbante e essa mesma barba. E eles colocam o nome Singh no final, S-I-N-G. Isso, E é muito interessante que o mandeu, aí essas fotos são raras, porque eles estão com os rostos descobertos, né? Porque a única parte que você vê deles são os olhos, né? Eles puxam a parte de baixo e ficam só os olhos, né? Porque eles são herméticos, realmente secretos, eles são muito discretos, extremamente discretos, né? Então, é bem interessante a gente poder ver esse aspecto deles. Então, isso é algo que pouca gente sabe. Eles se consideram a religião original de Adão. E aí a Carmen ficou surpresa em saber isso, né?
que Adão teria criado aí uma religião, só que então você vai ficar mais surpreso ainda, Carmen, porque antes de Adão, a um outro ser é atribuído a criação de um sistema esotérico, hermético, iniciático, bem antes de Adão. Mas um dia a gente fala desse ser aqui, que é um ser meio polêmico, meio Gente, a controverso. história está complicando Ah, aí, vai... porque que eu Não, a saiba, coisa vai eu complicando conheço cada Adão e vez Eva mais. da Bíblia, e de lá para cá eu sei um pouquinho de alguns itens aí sobre a espiritualidade. Agora, antes de Adão, nunca soube, né? Eles consideram a religião original de Adão e semanalmente eles praticam o batismo mandiano, que é uma prática incrível. Já vou falar do batismo mandiano. E o batismo mandiano, ele é seguido por uma refeição ritual. Então, toda semana tem batismo e tem a refeição ritualística que ela ocorre após o batismo, que é mais ou menos uma O ceia mística, né? batismo é esse. Eles estão praticando o batismo, a gente vê alguns mandianos, né, praticando aí o batismo, já a gente vai falar que a parte, uma das mais importantes da religião deles é o batismo, né? Hoje em dia, eles são considerados a única religião gnóstica com contínua iniciação desde a antiguidade. Então, olha que interessante isso. A única religião gnóstica com contínua iniciação. Se a gente Tá. está falando de um tempo adâmico, mesmo que estivéssemos falando do tempo mais recente, de João Batista, e a iniciação deles não para. Desde essa época de João Batista, dá para imaginar os segredos, a gnose, a sabedoria, tudo o que eles viram e que é passado normalmente, né? Eles têm um Claro, livro sagrado, já a gente vai falar o nome do livro deles, mas eles têm muita tradição boca a ouvido. O gnóstico prefere essa maneira de passar a tradição, né? Então, é uma religião gnóstica. A gente já falou em outras lives aqui, as religiões de mistérios. Agora, por exemplo, quando é dito que é a única religião gnóstica com contínua iniciação, não é, Alexandre? Mas você não fala que a Wicca, e sim, na Pax hoje nós temos Wicca, né? Você não fala que na Wicca ela é oriunda da religião primordial, da antiga religião? Sim, a Wicca é um reavivamento da antiga religião, só que tem um problema. A antiga religião, ela teve interrupção. Quando você fala na Idade Média da Santa Inquisição, a perseguição aos que praticavam a antiga religião, lá você tem uma interrupção. Os Sim. mandeus não. Os mandeus não. Né? Então, essa que é a diferença para a gente Tá. entender, né, por que eles são considerados. Né? Aí, lógico, depois a antiga religião foi resgatada por meio da Wicca, Gerald Gardner, aquela história toda que a gente já abordou algumas vezes aqui. Né? Mandeus, agora vai ser interessante. Mandeus vem do termo mandaia, com dois is, viu, Carmen? Exatamente como eu estou falando, mandaia. Então, M-A-N-D-A-I-I-A, E, mandaia. Então, Mandeus a palavra vem do termo mandaia, que quer dizer conhecimento em aramaico. aramaico, que legal. Isso, né? Quer dizer conhecimento. E esse termo mandeus, que é oriundo de mandaiar, que quer dizer conhecimento, é uma designação atribuída à maior parte dos fiéis mandeus, que ainda não são iniciados nos mistérios maiores. Então, se você é um participante da religião, mas você não é iniciado nos mistérios maiores, você é chamado de mandeu, da onde vem de mandaia, que quer dizer conhecimento. Você tem conhecimento, mas você ainda não é iniciado nos mistérios maiores. Né? Agora, o clero, no mandeísmo,
aqueles, né, que regem os mistérios maiores, eles são conhecidos pelo termo de Nazuraiah. Então, esse eu vou soletrar, que é um pouco mais longo. N de navio, A de amor, S de sabedoria, U de uva, R de rei, A de amor, I de isso, I de isso e A de amor. Nazuraiah. A palavra Nazuraiah originou, também oriundo no aramaico, originou o termo nazireu, né? E os nazireus, eles eram os observadores, eles eram os iniciados, né? Então, para a gente fazer a diferenciação, no mandeísmo, mandeu é o fiel, comum e corrente, não iniciado nos grandes mistérios. Já os nazireus, eles são os iniciados que detêm a posse do mistério, a posse da gnose. Tá. É muito interessante, Carmen, que esse termo nazireu, quando a gente vê algumas figuras na Bíblia que participavam desse movimento nazireu, por exemplo, Sansão, o Sansão bíblico era um nazireu. Sansão era nazireu, Paulo foi nazireu, Tiago Maior, que é um dos irmãos do Mestre Jesus o Cristo, nazireu, né? Aí você tem o próprio João Batista como os nazireu. Então, esses homens eram iniciados, eram adeptos, eram elevados, né? Então, nós temos que olhar as histórias dele, a história de Tiago, de Sansão, de João Batista, de Paulo, a gente tem que olhar sobre uma outra ótica, porque eles estavam envolvidos, eram observadores, eram veladores de tradições gnósticas que remontavam à época adâmica. Sim. E isso é muito sério, né? Claro. Eles se autodenominam como filhos da luz. Então, os mandeus, eles se autodenominam como filhos da luz, os eleitos, ou então os justos. Então, filhos da luz, os eleitos ou os justos. O que lembra muito um outro movimento que nós já falamos aqui, que existiu no sul da França, os cátaros, que se autodenominavam como os perfeitos. E dizem a tradição que teriam, durante um certo tempo, ficado lá com a guarda do Santo Graal. Então, e os cátaros eram também um grupo gnóstico. O termo cátaro vem de caterói, que quer dizer puro. Então, a gente começa a ver cátaros, essênios, mandeus, nazireus. Quantos grupos gnósticos ao longo das eras existiram nesse planeta e ainda existem nos dias atuais, só que de maneira mais oculta, né? É interessante que os muçulmanos, eles chamam os mandeus, né? Eles os chamam de sabeus. Sabeus quer dizer batizadores, aqueles que batizam, né? Então, sabeus seriam aqueles que batizam. E eles associam, os muçulmanos associam os mandeus aos misteriosos sabeus de Arran, né? Os batizadores de Arran, que são citados no Alcorão. É um povo, né, que aparece no livro dos adoradores, e esse povo antecedeu o próprio Maomé. Então, olha que interessante, até pelos muçulmanos, esses mandeus são respeitados. Na ótica muçulmana, eles antecedem Maomé. Então, isso é uma coisa extremamente séria, né? Claro. O mandeísmo, ele tem características interessantes. Primeiro, eles não reconhecem
um fundador histórico. É realmente uma religião muito misteriosa. Agora, por que eles não reconhecem um fundador histórico? Porque eles afirmam para quem quiser ouvir. Nós não temos um fundador como as outras religiões, porque nós descendemos da religião adâmica, descendemos da religião de Adão. Então nós estamos diretamente conectados a Adão, né? Por isso que eles não consideram. Mas eles têm, na figura de São João Batista, um codificador e profeta da sua gnose e dos mistérios. Então, João Batista é o grande, né, entre os mandeus. Ele teria codificado toda a gnose, os mistérios, ele praticava nos hábitos dele o que os mandeus praticam até hoje. E é muito interessante porque quando a gente fala sobre João Batista, ele é aquele leão, né, que urra no deserto, para quem quiser ouvir, anunciando a vinda do Messias, a vinda do Messias. A palavra Messias vem do aramaico Shayar, que quer dizer o ungido. E João Batista, ele propaga a pulmões abertos, né? Ele prepara o caminho para o Messias. Mas João Batista, ele é também um revolucionário. A gente não pode esquecer. João Batista, ele falava contra os romanos, se bem que naquela época todo mundo falava contra os romanos. A gente não pode esquecer que eles são um estado ocupado, um estado invadido, né? Roma invadiu lá Jerusalém, aquela região toda. Mas João Batista era muito contundente contra os romanos e também ele falava contra os sacerdotes do templo. E aí é aquela coisa, né? Se você tem inimigos, né? Quanto mais inimigos, grupos você ataca, tem uma hora que esses grupos podem começar a conspirar contra você. E Claro. o fato, na verdade, não foram os romanos que cortaram a cabeça de João Batista, porque o romano, na verdade, ele era muito tranquilo, até porque eles eram muito poderosos. Na época do auge do Império, eles podiam esmagar facilmente, né, alguns povos, porque o poderio deles era incrível. Mas o romano, ele não queria bagunça, ele não queria confusão, ele não queria baderna. E se tinha alguém falando contra os sacerdotes do templo, isso podia gerar um caos civil, né? E aí, claro que os césares não iam gostar, né? Então é bem interessante esse aspecto, né? É muito curioso que não é colocado no cânone oficial, mas o próprio Mestre Jesus, o Cristo, dizem que ele poderia ter tido um pequeno contato com João Batista antes daquela famosa cena lá do batismo, quando da sua adolescência, o que fez com que o Mestre Jesus, o Cristo, ele se tornasse favorável a algumas ideias que João Batista pregava. Tanto que nós vamos ver o Mestre Jesus, o Cristo, um momento falando também contra os sacerdotes, né, contra o Sinédrio. Né? Então é bem interessante a gente começar a juntar alguns pontinhos. Né? Eles são, os mandeus, eles são pré-cristãos, então quer dizer, eles vêm antes. Eles são pré-cristãos exatamente como os essênios, que são um grupo que o próprio Mestre Jesus, o Cristo, fez parte. E os essênios são outro grupo gnóstico. Eles são pré-cristãos como os essênios e os seguidores de João Batista. E eles praticam religiões que já eram praticadas na Mesopotâmia e na Palestina. Porque essas crenças dos mandeus já envolviam essas regiões, Mesopotâmia, Palestina, né? Eles tiveram contato. Olha que engraçado isso, Carmen. Naquela época, o pessoal se considera muito evoluído hoje, porque o povo tem internet, tem rede, né? Que é uma beleza quando funciona, porque quando não funciona, cai todo mundo, né? Mas naquela época, eles já se contactavam, né, com maniqueístas,
com o pessoal do zoroastrismo, o que só fez os mandeus ficarem mais gnósticos ainda, né? Porque os discípulos de Mani, depois Zoroastro, e se eles tinham contato com o zoroastrismo, claro que eles tiveram contato com o mitraísmo, então eles que já eram gnósticos, né? Por trocar informações com esses grupos, ficaram ainda mais focados na tal da gnose. No século VII depois de Cristo, os mandeus, pelos muçulmanos, eles são identificados com esse chamado povo do livro, que é um povo que vem antes de Maomé. Eles são os misteriosos, esse povo do livro, né, são os misteriosos sabeus, né, do Alcorão. E eles vão migrar no século VII depois de Cristo. Os mandeus foram para uma região que hoje é o sul do Iraque, né? Então as pessoas perguntariam onde os mandeus estariam hoje no mundo, né? Então eles foram para uma região que seria o sul do Iraque, aonde no século VII depois de Cristo eles trabalhavam nessa região como ourives, então eles mexiam com ouro, mexiam como ourives, eles trabalhavam como ferreiros e eram hábeis construtores de barcos. Então eram as profissões que eles se encaixavam: ourives, ferreiros e construtores de barco. E tem uma coisa que eu acho muito bonita, cara. Eles nunca foram incomodados pelos muçulmanos. Ainda que a fé deles, né, não fosse o islamismo, eles, por serem pacifistas, tranquilos, serenos, até hoje eles são, não foram incomodados jamais pelos muçulmanos, que até admiravam eles, né? Falavam: olha, vocês lembram os sabeus, o povo do livro, nos hábitos de vocês, né? É um povo que viveu antes do próprio profeta Maomé, então nunca incomodaram eles, e que viveram aí nessa região como ourives, habilmente na construção de barcos. A gente sabe que o barco é muito simbólico, né? Tem muitas passagens de Jesus Cristo com o mar, com o barco e coisa e tal, né? Então os mandeus também estavam associados a essas artes, né? No século XIII, olha como demora o tempo. Só no século XIII é que nós vamos ouvir aqui no Ocidente falar sobre os mandeus. A gente vai ouvir falar, né? No século XIII. Mas um ocidental só vai entrar em contato com eles no século XVI. E foram os portugueses, né? Tem um momento em que os portugueses vão lá para a região da Índia, Goa, na Índia, e aí ficam sabendo, né, dos mandeus. E aí é muito interessante que os portugueses eles tentam converter os mandeus para o cristianismo. E os mandeus, eles queriam converter os mandeus para o cristianismo por quê? Para aumentar os seus exércitos, porque nós temos aquela época das navegações, e quando você está navegando, você está conquistando, você quer deixar forças militares para proteger o que você conquistou, né? Então os portugueses chegam, tentam converter os mandeus, que ouvem aquilo, até alguns, né, tentam se juntar, né, às forças portuguesas. Só que tem um detalhe muito legal: eles são muito pacíficos, eles são muito tranquilos, eles são muito serenos. Então eles mostram respeito, né, pela religião cristã levada pelos portugueses, mas aquilo ali, não, olha, vamos viver como irmãos, vocês seguem, né, o cristianismo, a gente continua seguindo João Batista. É interessante que a figura central para o mandeu, os mandeus, Carmen, é importante a gente explicar isso, eles não são cristãos. Eles seguem João Batista, né? Mas eles não criam problema com ninguém. Eles falam: olha, vocês então sigam, né, Jesus o Cristo. Para os muçulmanos, ó, vocês seguem aí Maomé, vocês seguem Alá, nós seguimos João Batista, a gente defende a religião adâmica e que todo mundo vive em paz. Até hoje eles são assim. É bem interessante o comportamento deles, bem legal, né? Aí nós vamos ter, para variar, um problema recorrente no planeta Terra.
E qual é o problema recorrente no planeta Terra? Guerras. Né? Guerra, claro. É, Por conta de até, religião. A religião é desculpa de é, guerra. É um absurdo. então, começam aquelas guerras entre o Irã e o Iraque, que o mundo inteiro sabe desses conflitos até hoje, Até e hoje. isso vai afetar os mandeus. No ano 2000, para você ter uma ideia, Carmen, os mandeus eles estavam entre 25 mil e 70 mil mandeus distribuídos naquelas regiões de Irã e Iraque. Então, eram mais ou menos 25 a 70 mil pessoas que professam a fé, o mandeísmo, ou eram simpáticas aos mandeus. Aí as guerras vêm, né? Bom, eles não entram em guerra, eles são pacifistas. Então, temendo pela vida, o que acontece? Eles vão deixar a região do Iraque. Então, eles foram para Síria, Jordânia, Canadá, Austrália, Estados Unidos e Suécia. Então, foram países para os quais eles procuraram ir. Na Suécia, de simpatizantes de Mandeus, né, naquela região, não somente na Suécia, mas também Suécia e arredores, hoje em dia você tem mais ou menos 8 mil simpatizantes do mandeísmo. E é algo interessante, Carmen, que as pessoas pouco sabem isso, né? Que, como eles são uma religião gnóstica, hermética, muito oculta, até tem uma brincadeira que fala, olha, você, se você está num desses países, Síria, Jordânia, Canadá, Austrália, Estados Unidos ou Suécia, pode ser que do teu lado, num ônibus, sente um mandeu e você não saberia que ele é mandeu, porque são uma religião gnóstica, uma religião hermética, né? Eu acharia muito bacana É, se estiverem ouvindo, né? Se tivéssemos mandeus até aqui no Brasil, que é um país maravilhoso, onde, claro. graças a Deus, essas intolerâncias religiosas, às vezes tentam fazer existir, mas o Brasil é amor universal, todas as religiões, todas as filosofias de vida, todas as cidades secretas, e a gente convivendo como irmãos e irmãs, É cada verdade. um cultuando o Deus do seu coração e da sua compreensão. O que importa é dar as mãos e sempre desejar o melhor ao próximo, servir sempre o próximo com o melhor que nós pudermos. Né? Agora Claro. é o seguinte, tempo da água, porque a água também é Cuidado. vida, né? Tempo da água. Ok, família Pax. Olha, a Pax, essa semana, ainda os nossos profissionais estão atendendo virtualmente e presencial lá na Pax. E amanhã eu estou aqui às 5 horas conversando com a minha querida Luciana Saad, é uma outra Luciana, que está com a gente na Pax desde o início, há quase 40 anos. Ela está em férias no Havaí, então amanhã ela vai entrar ao vivo lá do Havaí, aloha, e eu não sei onde é que ela vai estar, então não colocamos tema, que é para a gente fazer a conexão com a Madame Pele, com essa energia dos vulcões e com os elementos da natureza. Ela me chamou e falou que ela ia lá com o filho, em férias e tal. Eu falei, ai, Lu, você vai precisar entrar no ar, porque precisamos dessa conexão para as pessoas sentirem toda essa energia que é tão forte lá, a energia da natureza, né? Então, amanhã convido a todos às 5 horas aqui. Amanhã é 27 de dezembro, para que a gente possa receber as energias da Mãe Natureza com a Luciana Saad, direto da ilha de Maui, onde está o maior vulcão dormente da humanidade, que chama-se Haleakala, a Casa do Sol Eterno. Nós estivemos lá rezando várias vezes com os grupos da Pax, fica acima das nuvens, é demais, até me arrepia. E lá em cima tem vários telescópios, tem 5 observatórios da NASA, porque tem aproximação com o céu e dá para ver avistamento de outras coisas que não são aquilo que nós conhecemos, luzinhas diferentes. É, Mas na outra ilha é mais alto ainda o vulcão. Mas amanhã teremos, se Deus quiser, vai dar certa conexão, aí vamos fazer essa ponte no espírito Aloha, que mudou a minha vida em 85. Eu desejo que todos possam iniciar o ano com essa egrégora da energia da Mãe Natureza. muito bom, muito bom. Eu fico até ouvindo aqui, né, quando a gente fala dessas luzinhas que a gente vê no céu, e que também não são luzinhas de árvore de Natal, não. Tem umas luzinhas bem interessantes para ver no céu. Esse ano tem cada luzinha interessante no mundo inteiro aparecendo, quem sabe ver, né? Enfim, né? Começa a entender que tem alguma coisa acontecendo, né? Com certeza. É. E
interessante isso que você falou, né? Esse local tão associado ao sol, né? É. E os mandeus que também eles se chamavam filhos da luz, né? Então, Que lindo. interessante isso, né? Livro sagrado deles. Olha o nome. Ginza Destra. Vamos lá. Nossa, G de... nunca ouvi falar. Vamos lá. G de gato. G de Ah, gato. I de isso. N de navio. ah, Z de zebra. ah, A de amor. Genza. Às vezes, Carmen, ele é chamado destra. Aí como se a gente fosse escrever destro, né? Só que destra, destra, né? Genza É, Destra. às vezes, eles falam somente Ginza, o tesouro. Eles têm o livro sagrado deles como um tesouro, né? Então, existe o Ginza Destra. Destra quer dizer direita ou mão direita. Então, existe o Ginza Destra e dentro do Ginza Destra tem um outro texto que é o Ginza da mão esquerda. Então, são livros complementares, porque como eles são gnósticos e tiveram influência maniqueísta, lá do zoroastrismo, lá do mitraísmo, a dualidade é algo presente na crença dos mandeus, né? Sim. E esse Ginza Destra, ele contém cosmologia, teologia, ética, cosmologia, teologia, ética, apontamentos de João Batista, ensinamentos de Adão, que deve ser algo muito interessante, essa conexão adâmica que eles têm, deve ser algo muito interessante. E eles têm algo que para nós, Carmen, é muito interessante. Hinos de ascensão da alma para os reinos da luz. Que lindo! São hinos, né, que com você... Eu já quero esse glossário aí. Então, você entoando esses hinos, os mesmos teriam uma tônica vibracional para auxiliar a ascensão da alma. Então a gente começa a entender, porque a Carmen há décadas fala sobre a ascensão. Antes de nós, Helena Petrovna Blavatsky, quando ela organiza a Sociedade Teosófica e ela traz a luz dos Magas para todo o Ocidente conhecer, o Ocidente começa a falar em ascensão da alma, só que a gente vê um grupo agora, oriundo da época de João Batista, aonde eles já se preocupavam com a ascensão da alma. Então isso é muito bonito, é extremamente interessante mesmo, né? Eles têm umas coisas, o símbolo deles, eu vou explicar primeiro, para Carmen dar um descanso para ela. Eu explico primeiro o símbolo, depois eu falo o nome. O símbolo deles é uma cruz vazia, que ela tem um lençol branco. Então imagina uma cruz com lençol branco e ramos de murta, né? Então eles pegam, colocam ramos de murta, uma espécie de uma coroa, um lençol branco e a cruz vazia. É o símbolo do mandeísmo. Esse símbolo é chamado de Dar Fash. D de dado, A de amor, R, Dar, D-A-R, Dar, aí F-A-S-H, Darfash, né? É o símbolo deles, Darfash. Eu acho que até, não precisa mostrar agora não, Carmen, mas acho que até uma das fotos que eu te mandei tem um Deus segurando um Darfash, segurando essa cruz com o lençol e com os ramos de murta, né? Então é muito interessante. Você tem que ligar o... Fica tranquilo, é só uma curiosidade mesmo, não, só uma curiosidade para a gente saber. Na religião deles, aí nós temos o Masbuktar, M de Maria, A de amor, M de Maria, A de amor, S de sabedoria, B de bola, U de uva, T
de tatu, A de amor. Aportuguesadamente, a gente fala masbuta, mas a pronúncia é masbutar, que é o batismo mandiano. A parte, uma das partes centrais da religião deles é esse batismo. Agora vamos falar do masbutar, que é o batismo mandiano. Um nazireu, ou seja, um iniciado nos altos mistérios, ele vem com a pessoa para dentro do rio, literalmente falando, e quando não tem rio, eles improvisam numa piscina, e aí esse oficiante, ele mergulha 3 vezes a pessoa na água. Ele submerge 3 vezes, aí depois ele dá 3 goles de água para a pessoa beber, e depois, sobre a cabeça da pessoa, ele também joga água 3 vezes. Então, vamos pensar sobre isso. 3, Sim. né, submersões. Então, vai, né, submergir. 3 goles d'água. 3 água, né, caindo sobre a cabeça. 3 vezes água aspergida sobre a cabeça. Gente, quanto que isso dá? 9. 9. 3 vezes 3. Que é o número do amor universal, é o número da misericórdia, compaixão, mestria. Então, olha que lindo. Amor universal, misericórdia, compaixão, mestria é o número da iniciação, do iniciador e do iniciado. Então, só no batismo a gente já vê o caráter altamente iniciático deles. Só no batismo verdade. a gente já repara isso. Ó, aí, ó, né, o Darfash deles, né? A cruz com o lençol branco e a murta. Né? É uma religião que dá vontade, na verdade, de conversar com eles, né? Que é muito misteriosa. Olha, eu pensei e você falou, porque é tão simples. E Deus é simples, né? A energia da verdade é simples. Esse pessoal todo que inventa um monte de rococó onde não precisa, enfim. Sim. Mas precisamos retornar a esses princípios, né, do passado, que é onde está realmente o ensinamento básico da vida e a verdade, Sim. né? Você vê que todos os povos antigos viviam muito mais tempo que nós, né? Não fala na Bíblia, Matusalém, Melquisedeque, Enoque. Todos Né? eles. Eu não sei se a divisão do tempo deles era diferente da nossa. Acho que não. Mas eu acredito que eles eram melhores seres de coração, de alma, de intenção. Não tinha a malícia, né? Que a nossa civilização, através do avanço tecnológico e dessa corrida desenfreada, não sei para quê, para passar em cima do outro, ao invés de cada um se aprimorar e compartilhar o que é e o que sabe, eu acho que isso acabou deixando a gente para trás no sentido de evolução. E agora a gente está nesse momento de resgate, né? E a pandemia foi um choque térmico, assim, na cabeça de todos os seres humanos. 8 bilhões de pessoas encarnadas. Porque ou todo mundo olha para a luz, para a paz e reconhece aquilo que pode melhorar, ou vai ficar andando em círculo, né? Que realmente... Mas eu adorei essa cruz, super simples, lindo, né? né? E eles são, é muito curioso que eles se vestem de branco, como os essênios também se vestiam de branco, como os cátaros, né? Aqueles de mais elevado grau, se vestiam de branco para representar a pureza. Ou seja, não é preciso muita coisa, não é preciso complexibilidade, é simplicidade. A luz, ela é muito simples. A luz é muito simples, né? Então, quando a gente deixa essa complexibilidade de lado, se você for mergulhar no ponto essencial de qualquer religião do mundo, o ponto essencial é uma palavra só, que é amor. Quando você entende isso, você entende que as coisas, as divisões, as polêmicas, os conflitos, esse negócio de achar que o nosso caminho é o único para a verdade, sendo que quando Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade, o próprio Mestre Jesus Cristo se cala. Não ia adiantar
para ele tentar explicar para um homem que tinha a cabeça que Pilatos tinha o que era a verdade, porque Pilatos não ia entender. E Claro, quando Jesus se cala, ele deixa a porta aberta. Ele respeita a evolução da consciência de cada um, claro, porque ele entende que cada um tem que encontrar a sua verdade, que está no seu lógico, coração, né? lógico. A Carmen, não sei se ela vai lembrar disso, mas, nossa, essa nossa amizade de 30 anos, a primeira vez que eu vi a Carmen foi na televisão, ela falou uma frase tão simples, eu nunca esqueci essa frase que você disse, Carmen, que você falou assim: você precisa acreditar com o seu coração. É a chave. Qual é a Mas diferença da frase que a Carmen disse com os ensinamentos martinistas? A via cardíaca de Louis-Claude de Saint-Martin. Ou é no coração, gente, ou não é. Né? Não tem não é. como. Né? Bem por aí. Então, esse batismo é incrível, porque a gente vê o número 9 reinando no batismo. É interessante que após o batismo, eles fazem uma refeição com água e pão. Então, sai do batismo, você já vai lá comer água e pão. E eles fazem, depois com óleo, né, eles vão ungir a pessoa com óleo de gergelim. É muito específico no mandeísmo isso, o óleo de gergelim, né, que eles usam. Aí, batiza a pessoa, faz a refeição, unge com óleo de gergelim e depois eles fazem os procedimentos ao redor da pessoa, Carmen. É um selo que eles colocam contra maus espíritos. Olha, Então, que lindo. imagina a força de um batismo desse. É algo Pois é. assim, né? Já quero ser batizada. Onde entra na fila? Eles ficavam mais assim agrupados no Iraque, né? Mas depois que aquilo ali virou o que virou, né? Não Mas dá. ainda existem mandeus na região, claro, do Não. Iraque, lógico que tem, né? Mas tem outros países também, é só a gente procurar, a gente encontrando, cara, se achar primeiro me avisa que eu vou também, porque deve ser algo assim maravilhoso, né? Forte. Mandiano, né? E é muito engraçado porque, para a gente já apontar para as nossas conclusões, na crença deles, tem algumas coisas que está no Gins Adesta, algumas frases. Quando encontrar alguém que tem fome, alimente-o. Quando você encontrar alguém que tem sede, dê de beber. Isso é tão próximo também do que o Mestre Jesus o Cristo ele Da Bíblia. pregava, né? É verdade. Então, eles também têm uma crença extremamente gnóstica que eles dizem que na criação, no início de tudo, houve três, né? Na verdade, quatro períodos de seres trevosos, que seriam seres demiúrgicos, né? Que estavam aqui embrionando a Terra. E eles falam que Adão, ele é gerado em meio, né, a esse período controverso, só que a essência, a alma de Adão era luminosa. E como essa alma era luminosa, ela tinha que retornar à luz original, que é o Deus emanador, como os gnósticos falam. E o que possibilitou o retorno, o que nos possibilita o retorno de todos nós que somos descendentes de Adão, né, a esse Deus do nosso coração e da nossa compreensão, é a reparação, a regeneração, a iluminação, a vitória da ascensão e depois ocorre a reintegração. Então, a gente saber que eles têm essa crença é algo assustador, porque e é uma confirmação de que se você está encarnado no planeta Terra, se você está voltado para o autoconhecimento, para responder as questões, quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. Se você está ligado a qualquer forma de busca espiritual, seja uma religião, uma filosofia de vida, uma sociedade secreta, ordem iniciática ou fraternidade hermética, você está no caminho de futuras
e vindoura reintegração a este Deus Pai e Mãe que vive no centro dos universos visíveis, invisíveis, manifestados ou ainda por se manifestar. Então, é interessante a gente falar isso tão claro na Pax Universal, os ensinamentos que são há décadas propagados na Pax, a gente escutar esses ecos nas sociedades secretas, no rosacrucianismo, na maçonaria, no templarismo, na teosofia, a gente se sai das divisões das religiões de massa e a gente se concentra na essência das religiões, nós vamos ouvir esses ecos também, que apontam para uma claro. reintegração. Porque Claro. todos nós descendemos de uma mesma história. Lógico. Todos nós somos oriundos de uma mesma origem, né? É muito interessante que o que tínhamos para falar do mandeísmo, dos mandeus, né, era isso, também se deixando aqui um ganchinho para o interior dessa religião deles, onde os observadores, os iniciados, são chamados de nazireus. Então é muito curioso, né? Quando a gente ouve falar de Sansão, aquele homem forte, né? Saber que ele foi um nazireu, a gente tem que reler a história agora de Sansão e tentar encontrar simbologias na história dele. Agora, João Batista, Tiago Maior, Paulo, todos envolvidos, né, com os nazireus, e aí nazireu é muito próximo também de termos como nazarita, nazareano, nazareno. E isso nos lembra alguém. Então, a gente vai conectando tudo que é ponto, né? Bem por aí. É isso aí, tá bom? Nossa, adorei, uma super aula, como sempre, né? Olha aí, família Pax, toda segunda-feira, Alexandre Garzeri com a gente aqui no Instagram, compartilhando a sua sabedoria, a sua luz, nesse momento tão importante que a gente está preparando mais um ano que está chegando aí, quase virando a esquina, né? Está chegando 2023. E sabedoria é sempre muito bom, porque aí nós, com mais conhecimento, a gente tira mais conclusões, melhores conclusões, e vivemos de uma forma mais plena. Ó, você tem 7 minutos, 6 minutos. Oh, 6 minutos, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá, então. Os 6 minutos é o que a gente consegue fazer, mas dentro dos mandeus, os fiéis do mandeísmo, simples, puros, que têm no seu batismo uma verdadeira iniciação, dentro dos mistérios dos nazireus, que são os veladores silenciosos da gnose secreta, e juntando tudo isso sob esta palavra gnose. O que é gnose? Gnose é uma experiência. Gnose é uma epifania. Gnose não é um conhecimento unicamente cartesiano, racional, da consciência objetiva. Quando você acessa a gnose, a própria gnose, essa fonte começa a te instruir no sentido de como você vai iluminar a sua alma, vai permitir sua alma desabrochar como uma rosa de fogo, porque a alma é uma rosa de fogo. E quando esta rosa de fogo desabrocha, você é o iluminado. E a luz serve para iluminar teus passos, para iluminar os passos dos teus irmãos e irmãs em todo o planeta Terra. E aí a gente passa a se compreender, a gente passa a se entender como membros de uma família universal. Um gnóstico, mesmo que ele tenha atingido a gnose, ele jamais chega e fala: eu sei tudo, a verdade é o que eu estou dizendo, porque ele respeita tua evolução da consciência. Então é muito interessante que quando a gente recebe uma epifania, se eu comentar isso com o irmão ou irmã gnóstica, eles ficam felizes por mim. Agora tem uma coisa curiosa, eles não acreditarão em mim. Por quê?
Porque a epifania veio para minha pessoa. Eles Sim. podem me pedir o exercício que eu usei, aí eles vão praticar o mesmo exercício. Depois de praticar, eles podem obter o mesmo resultado. Então, a partir desse momento, eles creem. Ou eles podem praticar, não obter resultado nenhum, ou obter uma coisa totalmente diferente, que Claro, será a verdade para eles. Então, o que claro. a gente aprende com a gnose, com os gnósticos, com os mandeus, com os nazireus, respeito é uma palavra-chave. Sim. Respeite a verdade, a crença, a fé do próximo. E não tenha dúvida de que toda a espiritualidade saberá quem você é, antes Uhum. mesmo que você transcenda. Porque se você tiver respeito, a autoinvisibilidade, além de sempre estar contigo, saberá alguém de respeito, alguém de amor incondicional, alguém Sim. que enxerga a essência divina no outro como dentro de si mesmo. Esse é o verdadeiro sentido da religião, seja de massa ou seja religião de mistérios. É isso aí. Ah, maravilha. Obrigada, Ale. Um feliz ano novo para você. A gente se vê só no ano que vem agora, O na que vem, segunda-feira. já está aí. Boa passagem, com muita saúde, amor, prosperidade, momentos felizes. Gratidão por estar com a gente há mais de 30 anos na Pax. E gratidão pelas suas aulas maravilhosas às segundas-feiras, né? Obrigado. Olá, família Pax. Segunda que vem, ano novo. Alexandre Garzelli aqui de novo, na segunda-feira, todo mundo aqui. E amanhã eu converso com a Luciana Saad, direto do Havaí, da ilha de Maui, e ela vai estar mostrando algum lugar sagrado, vai falar sobre o espírito Aloha, não sei bem, mas a minha intenção é que vocês sintam toda a vibração da Mãe Natureza naquele lugar tão especial que mudou a minha vida em 85, e eu desejo que mude a vida de toda a humanidade, claro, numa sintonia melhor para criarmos a energia da paz, né? Obrigada, Lê. Feliz Obrigado. ano novo, feliz tudo Você para você. também. Feliz 23. Tchau, tchau. Amém. Obrigado. Gratidão. Namastê, família Pax.